Queridos, essa é uma época do ano em que o tema do Natal continua sendo muito recorrente. Mas eu acredito que uma das coisas que inquieta o coração de um cristão nesse período é como comemorar o Natal. Há tanto disse-me-disse sobre que tipo de coisa se pode ou não pode fazer no Natal, que algumas pessoas às vezes entram até mesmo em parafuso e se bloqueiam. Eu posso usar ou não a árvore de Natal na minha casa? Eu posso fazer uma ceia e chamar os meus parentes e amigos e comermos juntos um peru, né? Posso chamar o pastor? Pode chamar, né? Eu posso ter um momento, né, de visitar o shopping e tirar umas fotografias lá com o Papai Noel, né, sentado no colo dele. Faça isso não, né? Enfim, o que é que representa o Natal? O que é que nós também, como pais, podemos e devemos ensinar aos nossos filhos? Como cristão, celebrar o Natal, amados, é algo importante, mesmo que não saibamos a data exata do nascimento de Jesus. O mundo cristão celebra em dezembro esse momento que nos é tão importante. É certo que Jesus não deixou-nos a responsabilidade de celebrar o seu nascimento. Jesus, ele pede para celebrarmos a sua morte, até que ele volte, que é o momento que a gente faz através da ceia do Senhor. Porém, mesmo não havendo uma ordenança, o mundo cristão, inclusive nós evangélicos, não estamos fora disso. Também celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. E claro que como pastor da igreja, eu quero que a igreja do Senhor, que está sob a nossa responsabilidade, tenha uma compreensão correta do que é o Natal e como nós devemos celebrá-lo. É importante sempre termos em mente que o Natal está vinculado com o nascimento do nosso Salvador. O nascimento de Jesus, queridos, é uma celebração maravilhosa, não pode passar despercebida, não pode deixar de ser celebrada. Porém, nós sabemos também que há um forte apelo comercial das propagandas e shoppings, como deve-se reagir frente a tudo isso. Como nós devemos reagir frente à principal figura comercial do Natal, que é o Papai Noel. O Papai Noel é uma mentira mundana e uma perigosa afronta ao Evangelho e deve ser eliminado. Deve ser eliminado, por favor, não vá sair querendo dar um tiro no Papai Noel do shopping não, viu? Eliminado, que eu digo, é da nossa celebração. Ou é um faz de conta inofensivo que pode conviver com a celebração do nascimento de Jesus. Eu posso fazer referência ao Papai Noel, por exemplo, na minha casa. Eu posso falar de Papai Noel para os meus filhos. É só uma fantasia inocente? O que é que tem por trás de tudo isso? Um elemento do Papai Noel que claramente colide com a fé cristã é a ideia de que o Papai Noel está sempre vendo tudo que as pessoas fazem, para assim retribuir as suas boas ações. Eu lembro quando criança, não muito distante, não lá em Barbacena, mas aqui mesmo em Fortaleza, né? E que a gente costumava dizer assim: deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Seja rico, seja pobre, eu nem me lembro mais o resto. O velhinho sempre vem. Meu Deus, eu era pobre, mas o velhinho nunca via. Eu passava às vezes horas vigiando para ver se o velhinho vinha e não vinha. Eu dormia e não via o bendito do velhinho. Queridos, a ideia que se formulou em cima da pessoa do Papai Noel é que ele vê todas as coisas. E não somente isso, é que ele tem o poder de julgar as pessoas e saber se aquilo que elas fizeram foi bom ou não, e assim serem merecedoras de um presente, de serem atendidos os seus pedidos. E isso, claro, vai de encontro àquilo que a palavra de Deus ensina, porque a única pessoa que é onisciente, que conhece todas as coisas, é o Senhor, é o nosso Deus. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém tem o poder de julgar, somente o Senhor tem poder de julgar. Por isso que nós somos contrários à ideia
de se ensinar que as crianças estejam alimentando a falsa ideia da existência de um Papai Noel, que vai visitá-las. Só Deus julgará os homens, e nenhum de nós é bom para os padrões de Deus. É Deus que nos oferece o dom da salvação através da morte e da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós não teríamos, pelos nossos próprios esforços, pelo nosso mérito pessoal, como galgar a salvação, que é o maior e o melhor de todos os presentes. Como crentes, sabemos que a verdadeira razão do Natal não é o Papai Noel, não são os presentes, não é o peru na mesa da ceia, não são as luzes piscantes em um pinheirinho. A verdadeira razão do Natal é a vinda do Messias prometido. Agora, é importante que você não me entenda mal, eu não estou dizendo que no Natal você não possa trocar presentes com seus parentes. Lá em casa a gente tem a prática, né? A família é muito grande, eu, Osana, Débora e Rebeca. Todo ano a gente faz um amigo secreto. É uma bênção a gente ficar dando as características de um de outro. É bem secreto. O bom é que cada um sabe o que um pede porque está lá no cartão. Aí identifica rapidinho, que a gente bota a relação do que quer ganhar. É um amigo secreto conhecido. Mas a gente troca presentes. Você dá um presente para alguém, não necessariamente esperando receber outro de volta. Mas é muito comum as pessoas fazerem isso. Não somente isso. É o momento da gente receber amigos, parentes, o pastor na nossa casa, para celebrar a ceia, aquele peru bem gostoso, né? Aquele xeste maravilhoso, aquele pernil bem assado, Deus de poder, né? É coisa boa, não tem problema. Como também não tem problema você decorar a sua casa. Nós vamos fazer a decoração de Natal aqui na igreja. Eu não estou sendo contra nada disso, eu estou dizendo apenas que isso tudo é secundário. Tudo isso aí é coadjuvante, porque o principal é Jesus. Se a gente tirar uma dessas coisas, ou tirar todas elas, o Natal continua existindo, porque a celebração é acerca do nascimento de Jesus. Hoje eu tive a oportunidade de passar uma mensagem para os irmãos, falando sobre a questão do Natal. O Natal não é uma circunstância onde tudo está sendo nos favorável, porque nós celebramos o Natal até mesmo quando estamos enfermos, quando estamos passando por um problema, uma luta, uma dificuldade. Então não são as circunstâncias que nos fazem celebrar o Natal, mas é a pessoa de Jesus, é Ele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O Natal será celebrado, pois o Natal tem tudo a ver com o nascimento de Jesus. É o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o dom, a salvação, a redenção, o perdão, a restauração e a esperança para toda a humanidade. Sabemos que Cristo precisa ser a tônica do Natal. Você pode sair com sua família, pode jantar fora, mas você não pode deixar de ensinar os seus filhos de que essa celebração em família, ela tem a finalidade de glorificar a Deus, porque se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos existência, nós não teríamos vida, nós não teríamos futuro na presença do Senhor. Natal é sobre Deus amar todo mundo, de tal forma que envia o seu próprio Filho para nascer, amar e finalmente morrer pelos nossos pecados. O Evangelho é o maior presente que o mundo já teve ou conhecerá, e todas as tradições relativas ao Papai Noel não podem ser comparadas ao maravilhoso cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, que foi ministrado aqui pelo presbítero Eduardo. Feito esse esclarecimento, eu quero voltar-me então ao tema da nossa pregação, o Natal, o cumprimento da promessa. E como estamos tão próximos do Natal, vem o desafio de tentar ver sob a luz, ou sob uma nova luz, passagens bíblicas que nós conhecemos e que relatam, que narram o nascimento de Jesus. E separamos duas em especial, uma que está lá em Lucas capítulo 2 e outra que está lá em João capítulo 1. Essas duas passagens anunciam o nascimento do Salvador.
Queridos, às vezes na vida, quando você se encontra em uma situação que pode parecer repetitiva, é bom ter uma nova perspectiva. Como assim, pastor? Todos os anos nós celebramos o Natal. E às vezes, por celebrarmos o Natal e sempre pregarmos dentro de passagens que falam sobre o nascimento de Jesus, alguém poderia dizer que tudo que se poderia falar acerca do Natal, do nascimento de Jesus, já foi falado, já está esgotado e não precisa de mais novidade. É por isso, por exemplo, que nos shoppings da vida, a cada ano eles procuram inovar para tentar atrair as pessoas para uma foto nova. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de renovação. E o escritor francês Marcel Proust disse: a verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Ou seja, você olhar em uma nova perspectiva para aquilo que você já conhece. E isso é tão verdadeiro, queridos, que o nosso casamento reside muito em cima disso. Porque a cada dia nós olhamos para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge com um olhar diferente. Se nós não nos permitíssemos isso, quantos casamentos não estariam desfeitos? Porque são quantos anos? E aí a gente precisa ter esse olhar diferente. É como igreja. Se eu me cansasse da igreja, eu estaria a cada ano querendo pastorear uma igreja diferente, ou sendo membro, frequentar uma igreja diferente, porque eu já abusei daquelas cadeiras, eu já não aguento mais aquele ar-condicionado, aqueles irmãos já não suporto mais. Mas pelo contrário, a cada dia a gente encontra coisas novas, a gente olha com uma perspectiva diferente, a gente se entrega de forma mais intensa. E o nascimento de Jesus, queridos, ele é tão conhecido de nós, que se não tivermos cuidado, podemos não nos surpreender com o nascimento de Jesus, não perceber a beleza da narrativa que envolve essas passagens, só porque já ouvimos muitos versos em outras pregações. E aí, ao invés de nos deleitarmos na palavra de Deus, nós nos entregamos às fantasias e mentiras de um Papai Noel, de presentes que são levados por uma carroça puxadas por rena, devia ser pelo menos por bodes, né? Porque renas não tem aqui. E outras ilusões que o comércio e os filmes procuram nos vender nessa época. Assim, eu quero compartilhar com você 2 versículos das Escrituras que revelam perfeitamente toda a mensagem da história de Natal. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 11, e em seguida acompanhe João capítulo 1, verso 14. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, verso 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E lá em João capítulo 1, verso 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Enquanto que Lucas diz, nasceu o Salvador, João afirma, a palavra tornou-se carne. Os 2 evangelistas, queridos, estão falando a mesma coisa, com uma linguagem diferente. Os 2 versículos falam do nascimento de Jesus. Esse é o sentido do Natal, uma celebração da encarnação. A ideia de Deus vir à terra e assumir um corpo humano, nascer como homem. É esse o milagre teológico que nós honramos quando reconhecemos o nascimento de Cristo. Podemos não saber, não termos condições de explicar como isso acontece, Deus tornando-se homem. Porém, nós cremos, pois nos é revelada pelas Sagradas Escrituras. É o cumprimento profético, é o cumprimento da palavra profética de Gênesis capítulo 3, verso 15. O magnífico plano da salvação começa logo após a queda do homem. Logo depois que Adão e Eva pecam. Logo depois que Deus lhes dá o entendimento das consequências dos seus erros. Deus também traz promessa de resgate, de libertação, de cura, não apenas para o primeiro casal, mas para toda a sua descendência. Mesmo quando eles recebem as maldições que acompanham a sua desobediência, Deus lhes dá um vislumbre de esperança, escondida em uma profecia. O Senhor fala à serpente dizendo lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Cristo é a semente da mulher. É interessante porque quando Eva e Adão são expulsos do paraíso, e vem ali o seu primeiro filho,
Eles imaginam que aquela criança seria a semente que iria trazer a reconciliação com Deus que eles haviam quebrado, perdido. Mas o cumprimento dessa profecia se dá exatamente na pessoa de Jesus. É Ele que fere a cabeça da serpente. É Ele que desfere um golpe fatal, mesmo que sendo temporariamente ferido na cruz, para depois ressuscitar. Assim é o plano da redenção de Deus. Começa a tomar forma no jardim do Éden. E o nascimento de Jesus, descrito aqui em Lucas capítulo 2 e em João capítulo 1, descrevem o cumprimento desse plano. Esse plano se cumpre na pessoa de Jesus. O próprio Deus veio à terra na forma de um pequeno bebê, para completar a vitória sobre o pecado e a morte, que os homens e mulheres ansiavam desde os dias de Adão e Eva. Mas voltemos-nos primeiramente ao texto de Lucas capítulo 2, verso 11. Diz assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqui eu quero dedicar-me aos 3 títulos conferidos a Jesus. Jesus é citado pelos anjos como Salvador, Cristo e Senhor. Esses títulos, queridos, foram falados aos pastores, anunciando o nascimento de Jesus. Essa combinação de títulos, ela é única, não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. E ao descrever Jesus dessa maneira, os anjos nos ajudam a entender quem é Jesus. Talvez até hoje você tenha dificuldades de saber quem é Jesus, mas logo no Evangelho de Lucas, no seu 2º capítulo, nos é revelado quem é a pessoa de Jesus. Através do primeiro título nos é dito que Ele é Salvador. Essa criança, queridos, deve ser ela mesma salvadora. E aí alguém poderia perguntar: pastor, o que faz um salvador? Um salvador, queridos, livra as pessoas do perigo, dos inimigos. Então, quando os anjos chamam Jesus de Salvador, eles querem dizer que Ele resgata as pessoas de algum perigo. Jesus resgata as pessoas de algo. E qual o maior de todos os perigos? Qual a maior de todas as tormentas? E lá em Mateus capítulo 1, verso 21, nos é revelado isso. É dito assim: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a doença mais letal. Esse é o inimigo mais ferrenho, porque ele não apenas nos destrói fisicamente, mas mata a nossa alma. Nossos pecados são o maior dos nossos problemas. É como um tsunami, tem consequências catastróficas, destrói tudo por onde passa. Como sabemos então que o pecado é tão catastrófico? Fleming Rutledge, uma pastora americana, faz a seguinte declaração: como medir o tamanho de um incêndio? Pelo número de bombeiros e viaturas enviadas para combatê-lo. Como medir a gravidade de uma emergência médica? Pela quantidade de risco que os médicos correm ao prescrever remédios ou procedimentos cirúrgicos. Como medimos a gravidade do pecado e a vastidão incomparável do amor de Deus por nós? Olhando para a magnitude do que Deus fez por nós em Jesus, o Filho de Deus, que se tornou como um criminoso comum por nossa causa, e foi condenado, foi morto em nosso lugar. Nosso pecado, queridos, é um problema sério. Tão sério que Deus agiu drasticamente para nos salvar de nossos pecados. Ele enviou seu Filho para nos resgatar da situação do pecado. E ninguém mais poderia fazer isso. O título Salvador significa que Jesus veio para nos livrar de nosso maior problema, para desfazer os efeitos do pecado. Pastor, mas eu continuo pecando? Eu sei, eu também. Mas se não for a misericórdia de Deus, queridos, nós estávamos fadados ao inferno, condenados eternamente à separação de Deus. Mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos envolveu com laços de amor. Isso não quer dizer que lançamos aos cães o sacrifício de Cristo, quando simplesmente nós, depois de confessá-lo como Senhor de nossas vidas, nos entregamos à sordidez do pecado. Se assim o fazemos, somos piores que os gentios. O segundo título que é dado a Jesus pelos anjos é Cristo. Jesus é o Cristo.
Cristo não é o sobrenome, né? Algumas pessoas falam Jesus Cristo como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Na verdade, Cristo é um título, significa Messias, o ungido, o escolhido. Uma profecia foi anunciada nas Escrituras, a promessa que Deus enviaria um rei da linhagem de Davi, que reinaria sobre Israel em justiça e retidão para sempre. E Deus fez a promessa das Escrituras do Velho Testamento, de que o trono de Davi seria estabelecido para sempre, e que Israel habitaria em paz e segurança para sempre. É por isso, queridos, que nós cremos que há promessas em Israel que não foram cumpridas ainda e que acontecerão no seu devido tempo, e por isso que nós precisamos orar por Israel. É certo que há o remanescente, que esse vai ser liberto, salvo, mas assim como nós não conhecemos os eleitos de Deus e pregamos a palavra a todos que aí fora se encontram, do mesmo jeito nós não sabemos quem são os remanescentes em Israel. É por isso que nós não deixamos de orar, é por isso que nós não deixamos de clamar. Os anjos afirmaram que essa promessa se cumpre em Jesus. O Messias, o Cristo, é Jesus. Ele é o prometido de todo o Antigo Testamento. Foi Ele que veio para se sentar no trono eterno e para inaugurar a paz e a segurança de que este mundo precisa. Ele é o Messias. Mas há um terceiro título aqui que nos é apresentado: Senhor. Este é impressionante. Lucas já usou esse termo para se referir repetidamente no capítulo 1 à pessoa do Pai, nos versos 16, 46, 68 e 76. Senhor quer dizer que Deus é governante, soberano, Senhor do universo. Em outras palavras, esse Messias que nasceu é o próprio Deus. Junte isso e você terá uma imagem completa de Jesus. Ele é o Salvador, pois Ele nos resgata de nossos pecados. Ele é o Messias, pois Ele é o esperado Rei que reina para sempre. Ele é o Senhor, pois Ele governa sobre todos. O que é realmente incrível é que esse Salvador, que é Cristo Senhor, aqui em Lucas capítulo 2, é um bebê. O Salvador não está em um palácio, Ele é um bebê deitado em um coxo de alimentação de animais, na cidade de Belém. Foi chocante ver os anjos e ouvir que um governante messiânico divino havia nascido. Mas mais chocante ainda foi ouvir que ele estava deitado em uma manjedoura, nascido de um jovem casal com recursos tão limitados. Este, meus amigos, é Jesus. Você precisa de resgate dos seus pecados? Você está aqui nessa noite, a sua vida está destroçada pelo pecado? Recorra a Jesus. Você anseia que alguém que acabe com a injustiça e a crueldade e traga paz e segurança? Pois se há essa pessoa, não é a ONU, não é o presidente dos Estados Unidos, essa pessoa é Jesus. Você precisa de um rei que reine, mas também de um rei que sirva. Seu nome é Jesus. Você poderia gastar muito tempo pensando nesses três títulos. Jesus, Ele nasceu em Belém. Jesus, Ele é Salvador. Jesus, Ele é Messias e Senhor. Em inúmeras ocasiões, a história testemunhou um bebê se tornando um rei. É muito comum a gente ver isso, principalmente nos impérios antigos, aonde o filho primogênito do monarca, do rei, às vezes precisava assumir o trono pela morte do seu pai, ainda criança. E tinha um tutor que o acompanhava até a sua maioridade. Porém, queridos, apenas uma vez um rei se tornou um bebê, que é a pessoa de Jesus. Porque ele era rei na glória e se tornou uma criança para reinar no coração dos homens. Agora vejamos João capítulo 1, verso 14. A palavra de Deus diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é porque agora João, ele faz uso de uma linguagem muito diferente de Lucas. Lucas é direto.
Lucas fala do nascimento de Jesus de forma clara, mas João, ele faz uso de uma linguagem muito diferente. Ele diz que Jesus é a palavra que se tornou carne. E é claro que isso aqui tem uma referência muito forte ao primeiro capítulo de João, logo no primeiro versículo, quando ele diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. João faz um trocadilho aqui de expressões com o objetivo de mostrar que Jesus é a palavra. Em algumas versões é o verbo, mas essa palavra é Deus. Observe que se nós voltarmos na Bíblia ainda, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 3, no ato da criação, o Senhor diz: haja luz e houve luz. Pela palavra, todas as coisas vieram a existir. E aqui, se a gente puder fazer aí uma simetria entre o livro de Gênesis e aqui o Evangelho de João, a gente vai perceber exatamente essa relação direta entre aquilo que foi falado lá no passado, no Gênesis, acerca da criação, da palavra que traz à existência todas as coisas, e agora essa mesma palavra que se torna carne e habita entre os homens. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ela tomou a forma de homem. Assim Jesus, ele sentiu as mesmas necessidades, ele sentiu as mesmas dores, mas tudo isso ele fez sem pecar. Esse é o grande diferencial entre Jesus e todos os homens. É por isso que no versículo 14 é dito que ele viveu entre nós. João dá ênfase com relação a essa expressão viveu entre nós, porque já nos dias de João existia um pensamento influenciado pela filosofia grega, que Jesus não havia tomado a forma de homem, corpo, porque na filosofia grega, o corpo, a carne é mal, o que é bom é o mundo das ideias. E aí então João vai dar ênfase, não foi o Espírito, foi Jesus como carne que habitou entre nós. Ao fazer essa declaração, João quer que percebamos que Cristo escolheu viver ao lado da humanidade de maneira mais humilde possível, começando com seu nascimento ainda não num palácio dourado, mas num fétido, mal cheiroso estábulo. Foi ali que o Rei dos Reis nasceu. E à medida que cresceu, Jesus nunca se distanciou das pessoas comuns, mas ele viveu em nosso meio. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Queridos, essa é a essência do Natal. É um Deus presente, é um Deus que se relaciona, é um Deus que nós podemos estar na sua presença. Não é um Deus distante, não é um Deus que precisa para ser alcançado, mediado por sacerdotes, não. Cada um de nós pode se achegar à presença do Senhor. Deus não está apenas olhando para nós, Deus está estendendo uma mão amiga. Ele está verdadeiramente conosco, ao nosso lado, em todas as lutas desta vida. Ele não é um amigo distante, ele é um amigo próximo. Ele não é um amigo que está viajando, mas é um amigo presente em todas as circunstâncias. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, nos é apresentada uma declaração bombástica acerca de Jesus. Diz assim: não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O autor da Epístola aos Hebreus diz: olha, esse Jesus não é um sacerdote, não é simplesmente uma pessoa que está ali a oferecer os seus sacrifícios, não é uma pessoa que talvez se isole dos demais, que se revista de uma áurea de santidade, não. É um homem comum, esse Jesus, e ele foi tentado em todas as áreas, como qualquer um de nós, mas sem pecar. Assim, queridos, nós temos um Salvador, com quem podemos nos relacionar, que pode nos entender, que é tangível e que quer se envolver em nossa vida.
Talvez você muitas vezes se sinta sozinho, mesmo em meio a uma multidão. Talvez você se sinta cansado, fatigado, mesmo depois de dias de descanso. Talvez essa dúvida cruel no seu coração, esse medo, essa ansiedade que te corrói, certamente ela só pode ser vencida com a pessoa de Jesus. As circunstâncias do nascimento de Jesus, por mais humildes que fossem, refletem o fato de que sua vida pacífica, como mestre e amigo das pessoas, inclusive dos párias da sociedade, porque quando a gente vê a narrativa dos evangelhos, a gente vê geralmente Jesus tratando com publicanos, a gente vê Jesus tratando com prostitutas, a gente vê Jesus cuidando dos que estão à margem da sociedade, doentes, dilacerados por enfermidades, e são a esses que Jesus vai ao encontro, porque Ele mesmo diz, são os doentes que precisam da cura. Queridos, cada um de nós já teve o encontro de Jesus, e a maior chaga, a maior lepra que nós carregávamos em nossas vidas era o pecado, e a maior de todas as curas foi quando Ele nos alcançou e nos libertou, e nos deu uma nova vida. Mesmo que você diga assim, pastor, mas eu estou vivendo nos meus problemas, eu também vivo nos meus. Você não quer viver nos seus problemas? Então, hoje à noite, ore, Senhor, eu quero morrer, me leva logo para a tua glória. Pronto, os problemas foram resolvidos. Enquanto estivermos aqui, teremos aflições, passaremos por lutas e tentações, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Ele é um Salvador que começou a sua vida em uma manjedoura, recebeu como seus primeiros visitantes, pastores de ovelhas, homens simples e humildes, mas também recebeu reis que lhe levaram presentes. A vida não foi fácil, precisou fugir logo depois de nascer para o Egito, porque ele era estabelecido à própria morte por Herodes. Queridos, Cristo não veio apenas para participar dos nossos sofrimentos, mas através desses mesmos sofrimentos, Ele veio para nos redimir para sempre. É por isso que a parte final aqui de João capítulo 1, verso 14, diz que nós vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqueles pastores, aqueles magos, viram a glória de Deus. E lá no Monte das Bem-aventuranças, o Senhor Jesus ensinando a multidão, ensinando aos seus discípulos, Ele diz, bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creram. Você é bem-aventurado, porque você não presenciou nenhum desses fatos, mas você creu. E o Senhor tem te dado a esperança da glória. Desejamos algo mais no Natal do que um Papai Noel para acreditar. E queremos ser resgatados de mais do que simplesmente da monotonia da vida cotidiana ou da solidão de nossa existência às vezes conturbada. Até mesmo os céticos e cínicos e todos os não crentes ficam um pouco mais curiosos do que o normal sobre o que nós crentes fazemos em nossas igrejas, em adoração, nesse período. E muitos nos visitam. E como isso é uma oportunidade para pregarmos o Evangelho? Em última análise, esta talvez, queridos, é a única época do ano em que todos os outros estão mais abertos à mensagem evangélica. As pessoas estão mais sensíveis. Isso é um lembrete de que as pessoas não podem escapar de Cristo no Natal. Elas podem até mesmo se enganar dizendo que não acreditam. Mas como crentes, precisamos estar dispostos a dar o próximo passo e lembrá-los de que a esperança em Jesus não é apenas um sentimento confuso de uma vez por ano, mas uma realidade cotidiana, a qual podemos ancorar nossas vidas, não apenas no 25 de dezembro, mas em 365 dias do ano. Nós somos cristãos não apenas no Natal, nós somos cristãos não apenas em dezembro, nós somos cristãos não apenas na noite da celebração, nós somos cristãos em todos os dias da nossa vida. Alguém que conhecemos talvez precise ouvir novamente a mensagem
de esperança de Lucas capítulo 2 e João capítulo 1. Que Deus nos ajude a levar esta mensagem com alegria e com um olhar voltado para aqueles que mais precisam ouvi-la. Não perca as oportunidades. Eu lembro quantas vezes nesse período de confraternizações no meu trabalho, me era dada a oportunidade de trazer uma palavra sobre o Natal. Na reunião com a parentada, todo mundo junto, e haja evangelho. Quantas vezes, queridos, nós temos a oportunidade e nos silenciamos, nos omitimos, nos calamos. O milagre do Natal está chegando novamente para todos nós. Deus está conosco. Ele fez a sua morada entre nós. Na verdade, Ele fez morada na sua e na minha vida. Que possamos abraçar essa mensagem de esperança do nosso Salvador e dá-la como o mais precioso dos presentes às pessoas que estão lá fora e não conhecem a Jesus. Esse certamente é o maior de todos os presentes. Que nesse Natal você possa levar a palavra àquele que mais precisa. Esse é o dom que Deus tem te dado. Que você possa compartilhar esse presente, que tão precioso também já foi alcançado por você.